Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e nesse vídeo a gente vai falar sobre técnicas de mitigação, ou seja, de redução de risco de sequestro de dados na sua empresa. Então, eu vou ler uma matéria de um sequestro de dados que aconteceu na semana passada e eu vou correlacionar com o nosso ambiente e no final desse vídeo vai ter um material dedicado, um material pronto para que você consiga continuar a sua análise, inclusive usar esse material para apresentar na sua empresa, tá? Basicamente, 70% do meu público hoje ele não é inscrito, então se você não é inscrito, baixa aqui um pouquinho, então considere se inscrever. O seu apoio é muito importante para esse projeto, então vamos pro vídeo. Bom, a matéria aqui, ela é de 5 dias atrás, tá? Eu vou deixar aqui na descrição. Ela aconteceu nos Estados Unidos. O ataque de hackers ao maior oleoduto dos Estados Unidos fez o governo declarar estado de emergência, tá? Então, basicamente, o que é que aconteceu? O governo dos Estados Unidos declarou um estado de emergência em algumas regiões do país no domingo 9/5, na semana passada. Depois que o maior rede de gasoduto do país sofreu um ataque cibernético na noite de sexta-feira, paralisando o fluxo do combustível. Então, aqui, o que você pode extrair aqui? Uma coisa bastante interessante. Ataques na sexta-feira, ataques no final de semana, ataques fora do horário de expediente. Eu vou falar sobre esse item mais para frente, que vocês vão conseguir entender melhor e compartilhar aqui comigo conhecimento nos comentários para a gente consiga evoluir esse assunto. Então, um grupo de hackers desconectou completamente a rede e roubou mais de 100 GB de informações do oleoduto da empresa Colonial. Analistas de mercado de petróleo dizem que, como consequência, os preços de combustíveis devem subir entre 2% e 3% já na segunda-feira, mas o impacto será ainda pior se o apagão do oleoduto continuar por mais tempo. Então, a primeira informação que eu queria extrair com vocês aqui dessa notícia é a seguinte: entenda os impactos na sua estrutura, quantos milhões, quanto de dinheiro sua empresa perderia se ela ficasse fora do ar a partir da segunda-feira. E quanto tempo você levaria para restabelecer esses serviços. É importante você ter essa informação, mesmo que um levantamento prévio. Por quê? Porque essa informação vai lhe ajudar na defesa de melhoria dos seus serviços, seja compra de equipamento, seja compra de sistemas como antivírus corporativo, tá? Então aqui uma dica que eu deixo muito importante é qual a diferença básica, existem outras, claro, mas qual a diferença básica entre o antivírus corporativo e o antivírus gratuito, o antivírus daquela licença anual que você apenas se cadastra. Basicamente, existem outras diferenças, tá? Mas a mais importante para mim aqui é o tempo de resposta. Então, por exemplo, se hoje ou se foi criado um novo vírus, uma nova técnica de invasão na Austrália agora, rapidamente, em poucas horas ou em pouquíssimos dias, o antivírus corporativo ele vai fazer o estudo, o ambiente, vai fazer as devidas correções e vai aplicar para seus clientes. Então, o tempo de resposta é muito menor do que o antivírus gratuito. Existe outra diferença, mas basicamente é essa. Então, o segundo ponto é, faça essa análise de quanto custaria a sua empresa fora do ar para que você consiga pleitear devidas melhorias e correções. Se você não sabe fazer a documentação, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição agora um vídeo que eu falo sobre como iniciar a documentação e aquela planilha que eu crio lá com vocês, que eu apresento no vídeo, elas podem auxiliar quanto custa, qual o serviço mais crítico e qual você deve restabelecer primeiro e qual deve ter mais backups do que os outros servidores, tá? Eu pretendo fazer a continuação daquele vídeo, então se vocês gostarem daquele vídeo, comentem lá para que eu consiga fazer de forma mais detalhada. Voltando para a matéria, eu vou descer aqui um pouquinho. Ele fala o que se sabe desse ataque cibernético até então. Várias fontes confirmam que o ataque cibernético foi causado por um grupo de hackers chamado DarkSide, não é Star Wars, tá? Que se infiltrou na rede colonial na quinta-feira. E aí eu vou descer mais um pouquinho aqui, que eu achei uma informação bastante interessante, que eu vou conseguir correlacionar com o nosso ambiente, independente do seu tamanho, tá? Isso é bastante importante. De acordo com a Digital Shadow, é uma empresa de segurança cibernética com sede em Londres, que rastreia criminosos cibernéticos globais, o ataque ocorreu porque os hackers encontraram uma maneira de penetrar no sistema, se aproveitando do grande número, preste atenção, do grande número de engenheiros que acessavam remotamente os sistemas de controle do oleoduto. James, cofundador e diretor da inovação da Digital Shadow, acredita que a DarkSide obteve detalhes de logins de programas de acesso remoto, como TeamViewer e Microsoft Remote Desktop.
Então, o que é que a gente pode extrair daqui? Independente do tamanho da empresa, veja, se é um gasoduto, se é uma empresa de cibersegurança, se é uma empresa de uma indústria de petróleo, se é uma empresa de pneu, qualquer coisa que seja. Basicamente, a palavra de ordem para esse assunto aqui se chama mitigar. Então, eu separei aqui 3 itens principais que podem ajudar você a mitigar e, caso você sofra invasão, podem ajudar você a restabelecer seu serviço de forma mais prévia possível para que você volte a operacionalizar a sua empresa. Então, basicamente, o primeiro item aqui é com relação a controle de acesso. Lembra que ele falou sobre o grande número de usuários, o grande número de engenheiros que acessavam remotamente? Um primeiro questionamento que eu deixo aqui para vocês é: todos os funcionários, eles precisam acessar remotamente? Ou tem algum usuário no grupo específico de acesso remoto que não precisa ter? Será que tem na sua empresa, na sua estrutura, o TeamViewer instalado, ou o Zendesk, ou qualquer outro sistema instalado, que não necessariamente aquele usuário precise, que ele precisou pontualmente para pegar algum arquivo e continuar seu trabalho de casa? É a primeira observação que eu deixo aqui para vocês analisarem. A segunda é: esses seus funcionários, ele precisa de acesso 24/7 à sua estrutura? Parou? A sua estrutura está aberta para a internet nos finais de semana? Ela precisa estar? A gente sabe que muitos dos ataques, esse, por exemplo, foi na noite de uma quinta-feira, não sei se na sexta-feira tem alguma particularidade em questão, mas muitos dos ataques eles acontecem à noite e acontecem no início do final de semana. Então analise se você realmente precisa que tenha essas máquinas com comunicação à internet a todo momento. A gente sabe que os setores financeiro, administrativo, RH, enfim, eles tendem a deixar as máquinas ligadas e, bom, essas máquinas estão com comunicação à internet. Será que elas precisam ter? Eu vou deixar aqui na descrição e nos cards agora o vídeo que eu falo sobre o PFSense, sobre controle de regras de acesso baseado em datas e horários. Pode ser bastante interessante para você. Então, uma das coisas que faz com que as nossas técnicas, as nossas mecânicas de reduzir o risco não consiga ter sucesso é que a gente às vezes tenta colocar todo mundo no mesmo saco. Então, por exemplo, uma vez que eu faço esse controle de acesso baseado em horários para que não aconteçam depois das 9 horas da noite, eu preciso entender todos os acessos, porque eu não posso cortar, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um trabalho vital para a empresa, seja a importação de uma nota fiscal, seja um faturamento, seja a conclusão de um pedido de compra, seja o próprio diretor que precisa acessar o seu sistema à noite. Então, precisa fazer essa análise bem, porque quanto mais impacto você tiver negativamente dentro da sua estrutura, menos força você vai ter para fazer a coisa correta. Então, analise os diversos usuários que acessam sua estrutura fora do horário de expediente e aí comece a mitigar, reduzir a quantidade. A gente está falando sobre ter bom senso. Então, para ter bom senso, você precisa analisar antes. Para analisar, você precisa conhecer o seu ambiente. Então, aquele vídeo que eu gravei sobre iniciar um processo de documentação pode ser muito útil para você nesse momento. Vou deixar aqui na descrição e nos cards agora. Um outro item que eu preciso falar para vocês com relação ao controle de acesso é com relação à porta RDP, né? Então, muita gente tende a usar essa porta liberada para a internet direta e muita gente apenas muda o número da porta para uma porta alta. Aqui, junte esse acesso remoto num acesso VPN, tá? Vou deixar aqui de novo na descrição e nos cards o vídeo onde eu falo sobre VPN e controle de acesso, é outro item importante. No último vídeo que eu gravei sobre o Samba como AD e LDAP, eu falo muito rapidamente sobre o controle de acesso centralizado de VPN no PFSense. Então, os usuários são criados no AD, são gerenciados no AD, no grupo específico, e eles vão para a VPN. Eu coloquei previamente naquele vídeo apenas para despertar em vocês, para saber se tinha demanda para esse tipo de vídeo. Então, se vocês querem esse tipo de vídeo de um controle centralizado de VPN no PFSense, partindo de um AD, seja ele Microsoft, caso você tenha, seja ele no Samba, deixe aqui nos comentários que eu posso estruturar um vídeo mais detalhado sobre isso, um passo a passo, para que vocês entendam o fluxo do processo. Então, o próximo tópico é com relação à comunicação dos servidores. Todos os seus servidores precisam se comunicar entre si. O seu servidor de banco de dados, por exemplo, ele precisa ter acesso ao seu file server. O seu file server precisa ter acesso à sua aplicação. Então, entenda sua rede, segmente sua rede. Novamente, aquele vídeo de documentação, de start de documentação, pode lhe ajudar nesse entendimento. Crie lá uma categoria com relação à rede e comece a segmentar os seus serviços por VLAN, por regras de acesso. Você pode muito bem usar o PFSense para barrar esse acesso
entre os servidores, uma vez que o gateway é ali o pfSense. Mantenha o seu antivírus atualizado, mantenha as suas máquinas atualizadas. Toda essa questão de entendimento, toda essa questão de comunicação entre os servidores, para você saber fazer, para você conseguir fazer, você precisa saber o que você tem. Você precisa pegar aquela caixa preta que você tem dentro da sua empresa e entender cada item para conseguir aplicar a melhor técnica de mitigação no seu ambiente. E aí, um terceiro item para vocês é com relação ao backup. Uma vez que você fez todos os ajustes que essa empresa poderia ter feito, que muitas empresas fazem, que talvez você tenha feito, que é muito importante que você precisa ter mais de uma opção de backup, mais de um tipo de backup, mais de uma política de backup. Então, tenha backups diário, dependendo da sua estrutura, tenha backups inclusive no meio do dia, em alguns horários, dependendo do seu tipo de servidor. Então, por exemplo, você detectou que o seu file server é muito crítico, mais do que seria em outros ambientes. Lembrando que você precisa fazer análise do seu ambiente. Então, backup incremental, ele vai lhe ajudar a ter um tempo menor e ter mais datas de corte, mais horários de corte dos seus dados. Então, crie uma política de backup baseada na sua criticidade. Uma vez que você tem um backup e você não tem um restore, você não pode garantir que aquele dado está funcionando. Prepare uma estrutura mínima para que você faça um percentual de restore do seu ambiente e aí, no passar dos meses, você vai invertendo as máquinas ou os arquivos que você vai restaurando para testar. E aí eu queria deixar um material para vocês muito importante, que ele já está pronto na internet, era cert.br, e aí eu vou trazer para aqui para vocês. Então você tem aqui no site alguns documentos que podem lhe ajudar no seu ambiente. Então você tem aqui um fascículo de backup, onde ele vai explicar o backup, explicar os equipamentos, explicar a importância. Tudo isso que eu falei, basicamente, vocês vão encontrar correlação com o que eu falei aqui, porque é um material realmente muito bem feito. No fascículo de códigos maliciosos, você tem também um detalhamento dos tipos de vírus, o que você pode fazer, o que você pode reduzir, sobre antivírus, sobre mídias removíveis. Você tem aqui em fascículo da campanha um material para você usar para persuadir a sua empresa a levar esse assunto mais a sério. Você tem aqui um slide com a apresentação falando o que é cada tipo de vírus, falando como se prevenir. E aqui tem um canal no YouTube onde eles falam sobre isso, é a CertBR, tá? Eu vou deixar aqui na descrição também o link do canal. E eles fazem um trabalho realmente muito bom com relação a entendimento, a explicação, eles fazem palestras, vocês devem conhecer já, mas talvez vocês não conheciam esse material que eles têm para detalhamento de segurança na internet e na sua estrutura. Tá? Então, voltando aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já sofreram esse tipo de ataque, quais técnicas vocês usam, faça o simples, trabalhe com bom senso, mitigue os riscos e aí sim você vai poder fazer uma apresentação para questionar, para conseguir investimentos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.